falar mesmo que eu esqueci. Bem-vindo ao canal Lequitude. Bem-vindos ao canal Lequitude. Hoje nós vamos falar de um grande mistério, do grande amor de Deus por nós, Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores sejam dadas a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Rogai por nós. Então, gente, hoje a gente está gravando esse vídeo de um jeito diferente. Aqui é a Fabiola, aqui é a Célia. Nós estamos hoje os três juntos pela primeira vez. No nosso terceiro vídeo, nós nos reunimos. E nós vamos falar hoje sobre a Santa Missa. Qual que deve ser a nossa atitude como leigos católicos, como leigos cristãos, diante da Santa Missa, em especial da realidade de sermos impedidos de participar do grande sacrifício da Santa Missa. A Santa Missa, que é o sacrifício incruento de Cristo, realizado sobre os nossos altares, em memória e atualizando o mesmo sacrifício dele na cruz. Então, dito isso, Fabiola, vamos começar por você. Quando foi para você, Fabiola, essa experiência? No ano passado, quando começou, né, nós estávamos todos perdidos, né, perguntando por quê, que tal. E a minha atitude diante daquela situação foi o seguinte: eu não deixei de ir na igreja perguntar para o padre, pessoalmente, se, padre, eu posso participar por trás das câmeras? E ele falava para mim que não, mas mesmo se eu tivesse insistência de ir lá, participei, né, apesar de muito triste, com a minha família participei das missas online, participei não, assisti, né? Então, mas assim, não fiquei feliz, fiquei muito triste, mas naquela época eu estava um pouco perdida, ainda não estava assim com o sentimento de tanta indignação como eu fiquei dessa vez agora, né? Porque dessa última vez que fechou eu me senti muito indignada, injustiçada, porque, como nós falamos no outro vídeo, a oração, ela é o que nos mantém vivos, né? E a Santa Missa, ela é a oração perfeita. Ela é a principal oração. E se a gente faz tanto esforço, né, como leigos, para estar ativos na oração, e a gente ser impedido de participar da Santa Missa, é como se falasse assim: olha, vocês agora vão ficar sem comer, não pode comer, não pode respirar. Então eu fiquei muito triste dessa vez, e tanto que a gente tomou essa iniciativa de fazer esse canal para demonstrar, né, a nossa tristeza, o nosso sofrimento diante dessa situação, e a gente não pode ficar parado, sim, se satisfazer em assistir à missa, porque a missa ela é para ser participada, né? Presencialmente, né? Bom, aqui está minha irmã Célia. Minha mãe mora com ela, né? As duas moram juntas. E a minha mãe tem 82 anos e é de missa diária, né? Participa da Santa Missa todos os dias. Imagina como foi para ela, né, ser impedida de participar. Foi muito difícil. E a minha mãe, durante uma longa data, ela ia a pé para a igreja, mesmo caminhando 3 quilômetros, mas agora já está mais idosazinha e não consegue, né? Então quem leva a minha mãe para a Santa Missa é a minha irmã Célia. Então, Célia, conta pra gente como foi a sua percepção, como foram os seus sentimentos nesse momento, tanto ano passado quanto esse ano, em que a gente, né, foi infelizmente impedido de participar do Santíssimo Sacramento da Santa Missa. A gente aprendeu o valor da Santa Missa na prática, porque podia chover, fazer sol, ter visita em casa, né? Nada impedia minha mãe de falar: agora é hora de ir para a missa. E inclusive a gente foi a pé às vezes, assim, com muita chuva e com criança, e nada impedia assim, da gente ir à missa. Então, esse valor foi impregnado em nós pela rotina, né? E essa questão de não poder ir na missa era uma coisa inimaginável, né? Porque a gente, assim, no nosso ser, na nossa natureza, tudo aquele desejo de ir à missa, de fazer esse exercício, né, de piedade. Para mim, de cumprir essa tarefa de estar junto com a minha mãe, e para minha mãe ser muito piedosa e realmente ama a Deus, ficou muito difícil a restrição. Aí o que me veio à mente, assim, pensando sobre essa questão da restrição, né, que a gente já vem
caminhando aí já há mais de um ano. Então, ouvi na missa hoje sobre obedecer. Aí eu pensei assim, nossa, mas que raiva, eu vou ter que obedecer uma coisa que está magoando tanto. Aí me veio um outro pensamento. A primeira pessoa que a gente tem que obedecer é a Deus, é a Jesus, que fez o sacrifício maior na vida, né? Que deu a própria vida desde que ele nasceu até morrer na cruz e ressuscitou. Mas o sofrimento dele foi real e ele viveu na carne os pecados, sendo que ele era inocente. Então, nós precisamos obedecer sim, mas a primeira obediência que nós temos que ter é a Jesus. Porque a ousadia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Agora, então, como deve ser a nossa atitude? Como deve nós, como cristãos católicos, em alguns momentos, podemos, né, ser impedidos mais uma vez de participar da Santa Missa? E qual que deve ser a nossa atitude? Né? Nós devemos nos conformar com isso? Nós devemos aceitar que isso é uma coisa normal? O que eu estou percebendo, eu pessoalmente estou percebendo é o seguinte: as pessoas, aquelas que não são tão fervorosas, não tão piedosas, elas começam a participar da missa online, depois elas falam, olha, isso já está bom. Aí a igreja reabre, mas não está reaberto só 30%, alguma coisinha assim, então vou continuar participando aqui. E assim vai, e vai só esfriando. Eu tenho, infelizmente, a consciência disso. Muitas almas estão sendo perdidas porque estão se esfriando e porque há um projeto maligno, que para mim esse vírus é um projeto diabólico, né? Que o objetivo principal é isso: o extermínio da fé, o extermínio dos valores cristãos, o extermínio da família. O que você acha, Fabio? Qual deve ser a nossa atitude como cristãos católicos diante desse impedimento, desse cerceamento do nosso direito de participar do Santo Sacrifício? Primeiramente, eu gostaria de observar assim, que essa situação não envolve somente a nós leigos, né? É uma situação social que envolve a igreja, que envolve outras famílias. Existem pessoas que realmente, né, como se diz, está no grupo de risco e não podem estar participando da Santa Missa nas igrejas, mas o meu sentimento é de que se a gente ama, a gente vai atrás daquilo que a gente ama, né? E quando a gente é verdadeiramente cristão, católico, a gente sabe que a igreja existe porque Jesus está lá na Santa Eucaristia. Então, a gente vai buscar meios, né? E a igreja, ela é mantida pelos fiéis. Então, muitas pessoas que estão deixando de participar da Santa Missa, estão deixando de devolver o dízimo, estão deixando a igreja abandonada. E o meu padre, nessa semana, o padre da nossa paróquia, o padre Marcos Antônio, ele nos colocou essa realidade, né? Que as famílias chegam diante da igreja, porque onde que a família está necessitada vai pedir ajuda? Na igreja. Então as famílias chegam lá para pedir ajuda e o padre fala o seguinte: não tem como ajudar, porque a igreja está precisando de ajuda. Os fiéis não estão devolvendo os dízimos. Por não ter a Santa Missa, não está tendo ofertas. Então se envolve toda uma situação também social e de fé, né? Meu pensamento é assim: se a gente ama Jesus, a gente vai buscá-lo, né? Seja difícil, seja fácil. Tem pessoas que amam esporte, por exemplo, e escalam uma montanha, né, altíssima, simplesmente porque gosta de escalar. Então, se a gente ama Jesus, se a gente tem a fé, a gente tem que superar as dificuldades, trabalhar nos problemas e buscar sempre Jesus. De qualquer maneira, a qualquer custo, porque é lá que está a nossa salvação. Eu sempre pensei, mesmo antes dessa situação, dessa questão do vírus hoje em dia, eu sempre pensava comigo assim: o medo é péssimo conselheiro, né? A gente, para viver, precisa ter coragem. Inclusive, existe uma passagem na Bíblia, que agora eu não sei exatamente qual, mas fala assim: o reino dos céus é dos violentos. E eu pensei assim, Jesus teve que ter muita coragem, né? Porque ele suou sangue, ele passou por uma situação que a maioria dos
quer dizer, nenhum ser humano passaria. Mas ele viveu isso. Para tomar uma atitude diante disso, a gente precisa ter coragem. Para ter coragem, precisa resgatar o que nos move, o que nos motiva a ter coragem. Uma das coisas é não ficar só, né? Então a gente conversa com a família, né? Outra coisa, ver as pessoas que também pensam como nós e nos unirmos de alguma forma, né? Que seja pelas redes sociais, que seja no encontro com normas de segurança, numa praça em frente à igreja. A gente precisa unir forças para não sucumbir diante das circunstâncias, porque se a igreja está fechada, existe sim um projeto maligno de que a gente perca a fé, que a gente perca o ânimo, que a gente sucumba pelo medo. E não, Deus não quer isso. Deus não criou a gente para ser medroso, para não agir diante das coisas. Pelo contrário, Deus nos criou com esperança, com fé, com força. Então a gente precisa sim estar junto, encontrar uma maneira e vencer o medo, unir com Cristo, que é quem vai nos dar força pela oração, de construir, de ver o que Ele espera de nós e nós seguirmos pelo caminho que Ele nos indicar. Para a gente finalizar, acho que a mensagem que a gente tem que ter é o seguinte: não existe Eucaristia por fibra ótica. A nossa igreja é uma igreja de presença, certo? Os padres, os bispos, uma mensagem que o padre aqui, o presidente do Provida de Anápolis, o padre Luiz Carlos Dodge, passou que é muito interessante. O que eles podem é suspender a obrigação, né? O direito, não. Então, legalmente falando, friamente falando, nós temos o direito de participar da Santa Missa. Os bispos, né, acho que todos os bispos, mundialmente falando, já suspenderam a sua obrigação de participar da Santa Missa. Então, se você tem uma doença séria, que realmente, se for contaminado, pode se agravar, ou se você já for bem de idade, né, e não se sentir seguro para participar da Santa Missa, então você está desobrigado. Os bispos tiraram essa obrigação. Participa em casa, reza o rosário, faz uma outra atividade piedosa. Mas, se você não tem nenhuma comorbidade, não está em grupo de risco, como a Fabiola falou, e a igreja está aberta, você deve participar. E, quando a igreja está fechada, quando você está impedido de participar da Santa Missa, você não pode se conformar com essa situação. Você tem que nutrir na sua alma e no seu coração o desejo por Jesus Eucarístico. Essa é a coisa mais preciosa que existe na face da terra. É o próprio Deus que se dá em alimento. Quando a nossa igreja católica é muito diferente de qualquer uma outra igreja, sem menosprezar nenhuma outra religião. Na Santa Igreja Católica, Deus se faz fisicamente presente no Santíssimo Sacramento. Não é uma presença espiritual somente, não é uma presença mística somente, é uma presença física. Quando nós participamos da Santa Missa, nós realizamos aquilo que está no capítulo 6 de São João. Nós comemos a carne de Cristo e bebemos o seu sangue. E Cristo diz nesse mesmo evangelho, nesse mesmo capítulo: aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não terá a vida em si mesmo. Ou seja, para nós termos a vida realmente e para nós ressuscitarmos com Cristo, nós precisamos participar da Santa Missa e receber o Santo Sacramento da Eucaristia. Então é isso, gente. Não vamos nos conformar em ficar só com a missa online. Ou em ficar para sempre participando da missa online, fazendo qualquer coisa e já está bom. Que Deus está escutando a gente de qualquer jeito, Deus está em todo lugar. Gente, Deus está em todo lugar, mas sacramentalmente, fisicamente, Ele só está na Santa Missa. Sem contar que a Santa Missa, como nós falamos no começo, atualiza o mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Quando nós participamos da Santa Missa, nós participamos do mesmo sacrifício de Cristo na cruz. Cristo mais uma vez morre, sofre a sua paixão, morre e ressuscita. Um grande abraço para todos, gente. Desfruto de vocês. Se inscreva no canal, dê um like. Isso. E que ajude todos vocês. Faça nos seus comentários coisas que a gente possa falar
e que a gente possa construir juntos um meio de vivenciar melhor as nossas atuais circunstâncias. Exatamente, gente. Se inscreva no canal, curte, compartilhe. Valeu, um abraço!